Olá, pastores, graça e paz. Nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco como é que é o culto da Life Church. Eu sei que você vai ter várias ideias para o seu ministério, para a sua vida. Além disso, vamos mostrar uma perspectiva de cultura diferente que é nos Estados Unidos. Então, assim, você vai ter outro ponto de vista também. E fora que vamos falar um pouco da liderança da igreja, do sistema e da organização. Creio que você vai amar. Já quero te incentivar a compartilhar esse vídeo, deixar seu like, tá certo? Então, assim, esse é o começo da igreja. Eles colocam esse vídeo antes de começar o culto, já para deixar as pessoas se organizando e se preparar para o culto que vai começar. Uma perspectiva de outro país, os cultos dos Estados Unidos, eles são mais objetivos, eles não têm tantas saudações, avisos, eles são assim mais práticos. Então, até porque essa é uma cultura muito dos americanos, são muito práticos. Assim, se você for contar uma informação para ele, você conta em 5 minutos, você não conta assim, muitas vezes que a gente usa aqui no Brasil, a gente demora 30 minutos para dar uma informação de 5 minutos, mais ou menos. E aí tem algo muito interessante, chegamos na mensagem, tem um amigo meu que ele tem muita experiência lá nos Estados Unidos com o ministério, o pastor Chris. Ele fala: Renan, cada ministério é diferente, cada ministério é diferente. E aqui a gente vai ver uma peculiaridade muito legal da Life, muito interessante, é que nos campos e na igreja principal, que esse aí é o campus Edmond, onde fica o office, o escritório central da igreja, o pastor Craig e o pastor convidado, quer que seja no dia, eles não pregam no culto, certo? Eles gravam um vídeo da ministração na semana anterior, na semana do domingo, e aí eles convidam as pessoas da igreja para estar lá, e essa mensagem é gravada e é repostada em todos os cultos nos domingos. Então, assim, é como se fosse uma igreja em satélite. Além de ser mostrada essa mensagem nos outros mais de 30 campos da igreja naquele final de semana. Pastores, nós tivemos a honra e a oportunidade de visitar várias igrejas nos Estados Unidos. E quando nós vamos sempre visitar um ministério lá, nós sempre nos perguntando, nós não vamos com aquela mentalidade de crítica, a mentalidade de ver o que eles estão errado, da teologia, mas nós focamos, sinceramente, em ver o que a gente pode aprender com eles. Qual foi a graça derramada na vida do ministério deles que pode ser um rompimento para a nossa vida ministerial. Eu acho que isso seria muito legal se o corpo de Cristo focasse mais em aprender com as outras igrejas, porque certamente Deus derramou graças em milhares de igrejas ao redor do mundo, na sua igreja, e se a gente aprender um com o outro, ser intencional nisso, nosso ministério vai crescer muito mais. E quando eu estou sempre visitando uma igreja, eu gosto muito de conversar com os membros, porque eu realmente aprendo muito com eles e conheço mais a realidade da igreja e a cultura. E eu perguntei para um membro que tem mais de 7 anos lá na igreja, há muito tempo, muito mais de 7 anos, e eu perguntei: cara, você está acostumado a fazer assistir o culto dessa forma e tudo mais? A igreja está acostumada? E ele me falou, muito interessante, ele falou que eles já fazem isso há mais de 10 anos, essa transmissão, e que no começo a tecnologia era muito pior, né? Mas a igreja está acostumada, as pessoas estão acostumadas, a igreja vai para assistir os cultos lá, ou seja, é um ponto bem interessante, né? Como eles fazem lá na Life. Ao término da mensagem, o pastor Craig voltou lá no vídeo, ele volta no vídeo e aí ele faz o apelo. Então eles fazem realmente o apelo em todos os cultos. É muito legal, é que na parte do apelo ele vai até um certo momento, porque depois já entra o pastor de campus para fazer esse apelo, e é esse pastor de campus também que faz o momento da oferta e alguma coisa que seja preciso fazer.
Então eu quero te dar mais informações internas, pastor, de informação de bastidores. Então aprecie esse vídeo, não é fácil fazer um vídeo desse, a gente tem que fazer um investimento, ir lá, fazer, agendar, então assim, não é fácil. Então aprecie, já quero te convidar a compartilhar, incentivar e assistir os outros vídeos da Life Church. Nós temos vídeos que nós fizemos no escritório da igreja, com o office, entrevistamos funcionários, fizemos uma tour no escritório, então não perca os outros vídeos também, confira no nosso canal. Outro ponto muito interessante é que Pastor Craig, ele prega e valoriza o público online. Então você percebe muita diferença do Michael Todd, que estava ministrando no dia, no Pastor Craig. Ele olha para a câmera, ele valoriza o público online, ele se disciplina nisso. Então isso é bem legal, porque quando você tem hoje igreja digital, pessoas que assistem em casa, a gente precisa dar uma atenção para essas pessoas e não considerar elas como secundárias por alguma razão. Aí Life Church, pastor, receba essa dica do pastor Craig, é uma igreja muito assistida online nos Estados Unidos. Eles têm um ministério online muito forte mesmo. Outro ponto legal do pastor Craig é que ele fala assim, olha, ele estava ministrando numa câmera, gravando a mensagem, e o cara da câmera falou assim, olha, vamos fazer dessa maneira. E o pastor Craig viu que era uma coisa diferente, ele já ficou com o pé atrás, mas aí ele pensou, cara, esse cara da câmera é o cara que é profissional nisso, ele é o cara que ele sabe de tudo, ele que tem expertise, eu tenho expertise na mensagem, então eu tenho que me permitir a confiar nos dons e nos talentos das outras pessoas que são muito melhores do que eu, ainda que seja esquisito. Então, assim, é muito interessante isso, né? Ele se permitiu a fazer de uma maneira diferente por um conselho de uma pessoa que tinha muito mais experiência naquela área. E teve um momento da vida do pastor Craig, falando um pouco mais da vida dele, para a gente aprender lições do seu testemunho de vida, que ele disse que ele teve que reconstruir a sua fé. A filha dele tem uma doença incurável e isso abalou muito a fé dele. Ele já era pastor grande de igreja, então, mas ele falou, olha, eu tive que tomar essa decisão de reconstruir a minha fé. Então Deus, além dos processos do ministério, dos desafios, ele às vezes trabalha na vida do pastor, e ele foi muito franco, né, em comentar isso e se permitir a reconstruir a sua fé. Inclusive ele fala que o Michael Todd é uma das pessoas que realmente ajuda ele. É bem legal essa humildade e sem você ser influenciado pelas outras pessoas, né? Ser ministrado pelas outras pessoas. E até de ministérios menores, né? Porque o do pastor Craig é muito maior, tem muito mais influência do que o Michael, mas é bem interessante isso. Eles são focados em ter campos, então assim, em diversas localidades ele tem campos. Não é focado em ter uma grande igreja e todas as pessoas da cidade vão para lá. E outra coisa muito cultural nos Estados Unidos é que eles incentivam os seus membros a servirem em ministérios que servem a cidade, tem projetos na cidade, seja com deficientes, sejam com crianças, com adolescentes na escola. Então, assim, ministérios que não são propriamente da Life Church, né, ou da igreja. Agora vamos conhecer a liderança da Life Church, e aí começamos com o pastor Craig Groeschel, o pastor sênior da igreja, e logo em seguida nós vamos ter, bem interessante, muito legal, nós temos o pastor Bob, ele é o pastor de inovação da igreja. Olha lá, eles têm um pastor de inovação, porque na parte de tecnologia, para quem não sabe, a Life Church aqui faz aquele aplicativo YouVersion, né, com mais de 500 milhões de downloads. E o pastor Bob que começou, muito interessante, tem vários idiomas. Hoje nós temos a possibilidade de ter a Bíblia pelo celular em diversos idiomas. Isso é muito legal. Nós agradecemos a vida da Life Church e dos seus pastores. E chegamos no pastor Jerry Hulley, que o pastor Craig, falou que foi a melhor decisão que ele já tomou no ministério. A melhor decisão foi contratar o pastor Jerry, e isso foi logo no começo do ministério, quando a Life tinha apenas os 4 funcionários. E o pastor Jerry é responsável pelo desenvolvimento da cultura da igreja, do time da igreja, da liderança,
da visão, fazer com que a visão chegue nas pessoas. Pastor, se você quer, ele é muito incrível. Nós temos aqui no canal, nós traduzimos uma palestra dele, é imperdível, você pode procurar aqui no nosso canal. E aí chegamos no pastor Sam Robert, que ele é o pastor líder dos campos da igreja, ele é responsável por liderar todos os locais, todos os campos da Life Church e os times de equipe lá da operação dos campos. Então ele dá todo o suporte ali para os pastores do campus. Então é bem interessante que o pastor Craig ele já não faz essa supervisão ali, ele tem uma pessoa, um líder da igreja que ele colocou lá no time de liderança, de direção da igreja para estar nessa estágio fazendo. Então, muito interessante, inovação, tem um pastor de time de desenvolvimento. Pastor, espero que tenha gostado desse vídeo e que tenha te dado várias ideias para o seu ministério, para a sua vida ministerial.